Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, librianos, librianas. Espero que ressoe com o momento de vocês, é uma leitura geral. Pegue, portanto, apenas aquilo que ressoa com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, vamos agradecer primeiro a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, que nos tragam uma mensagem, um direcionamento que faça sentido aí para os próximos dias, para as próximas semanas e que ressoe com a energia de cada um que está aqui presente nesse momento. Combinados? Bora lá? Vamos ver qual que é a mensagem, o direcionamento que a espiritualidade vai trazer. Vamos pegar primeiro uma mensagem, uma carta geral aqui com o tarô de Osho para a gente entender qual que é a energia, com qual tipo de libriano que eu estou falando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora lá? Caiu sharing, compartilhamento com a intensidade. Olha que carta mais linda, gente. Linda, né? Com a carta do compartilhamento. Aqui eu sinto que eu me conecto com librianos que estão no momento onde muito se plantou, né? A carta do compartilhamento, ele vem falar que você agora tem em mãos exatamente aquilo que você gostaria de receber. Existe uma frase que diz assim: se você quer amor, ame. Se você quer um bom amigo, seja um bom amigo. E aqui eu vejo o libriano que a partir dos próximos dias começa com intensidade, ter clareza e ter direcionamento de que agora sim vai começar a aprender a se amar um pouco mais, vai começar a aprender a ter em mãos para si primeiro, amar ao outro como a ti mesmo, não é isso? Vai começar a ter a si mesmo, vai começar a ter para si, para aí então entender que pode compartilhar muitas coisas. Muitas vezes, aqui eu posso estar me conectando com pessoas que começaram a sentir a necessidade de ter um propósito de vida, pessoas que têm um chamado, digamos assim, que querem... eu gostaria de poder fazer mais pelo outro, fazer mais aonde eu passo, entende? E agora você começa a entender que você pode sim fazer mais, que você já tem aquilo que você precisa. Muitas vezes não vão ser grandes recursos, mas vão ser os recursos necessários. Aqui eu vejo pessoas que com muita intensidade começam a dar luz em ambientes por onde passam. Por exemplo, pessoas que dentro do seu ambiente de trabalho começam a ser mais notados, pessoas que começam no seu círculo familiar receber mais daquilo que tanto entregou. É uma energia muito linda, tá? Para os próximos dias. Entenda melhor exatamente aquilo que você já tem. Muitas vezes a gente foca naquilo que a gente não tem, né? Naquilo que a gente gostaria de receber, em tudo aquilo que, por exemplo, nossa, mas eu entrego tanto amor, por que eu não recebo tanto amor assim também das pessoas, sabe? E agora você começa a entender que muitas vezes vai sendo pouco, sabe? Vai sendo o que você pode entregar naquele momento, e as pessoas começam a notar, tá? Aqui eu falo muito para pessoas que estão, por exemplo, eu chego num ambiente de trabalho, eu gostaria de fazer uma grande transformação, mas eu começo a entender que no pouco eu consigo transformar o ambiente que eu vivo, entende? Não só no ambiente de trabalho, mas também nos relacionamentos, também na vida familiar, por onde passa, na escola, na faculdade, por onde quer que seja, tá? É você começando a entender e dar clareza, de fato, para um sentido da vida, sabe? A gente nunca vai entregar mais do que aquilo que a gente tem pra gente. Então, por exemplo, se eu quero receber mais amor, eu preciso me amar mais. Eu preciso conhecer mais desse amor e entender que muitas vezes no simples, sabe? Eu posso entregar muita coisa. É no simples, é no pouco, tá? Que a gente começa a dar os primeiros passos, começa a fazer crescer, sabe? Todo esse sentimento, toda essa vontade de... Será que vai dar certo? Aqui sim, com certeza vai dar certo, porque se eu encontro dentro de mim recursos onde eu posso compartilhar, é porque para mim já deu certo. Não espere muito pelo reconhecimento do outro, não espere muito mais por exemplo, para ter grandes coisas para poder entregar, sabe? As pessoas começam a valorizar
quando você valoriza aquilo que você entrega. Quando você sabe que aquilo que você entrega, mesmo no simples, é algo com qualidade, é algo com amor, as pessoas também começam a entender isso. E aí você tem o seu próprio reconhecimento, que é muito mais importante do que o reconhecimento do outro. Tá bom? Vamos pegar aqui uma carta potencial e uma carta desafio para essa leitura para os próximos dias. Caíram duas, 2 de espadas e o 2 de paus como potência da leitura. Vou deixar as duas cartas. Qual que é o desafio para os próximos dias? Libriano, Libriana. Olha, o 2 de copas. Que lindo! Que lindo! Vou explicar para vocês. A gente tem 3 cartas número 2 na leitura de vocês. Como potência da leitura, eu tenho 2 de paus com 2 de espadas. Ou seja, você tendo clareza. É como se as dúvidas que existiam de, por exemplo, até mesmo de autossabotagem ou então de automerecimento, sabe? Quando você se questiona muito sobre algumas coisas, será que isso é mesmo para mim? Será que esse é mesmo o caminho? Será que eu devo mesmo me arriscar nesse novo... Até nesse novo posicionamento de como eu me posiciono aonde eu passo, sabe? Não só num sentido, por exemplo, aqui eu não estou falando muito de uma área específica da vida, por exemplo, uma área de relacionamentos, uma área de trabalho. Aqui eu estou falando um pouco de você com você, tendo mais clareza e assertividade. Aqui a gente tem muito uma questão da criança interior. No fundo do deck ficou o pajem de espadas. Aqui eu posso estar falando também de pessoas que começam a viver a vida adulta a partir de agora. Eu posso estar falando para pessoas que têm 50 anos, mas que por muito tempo se auto-sabotaram, por muito tempo ficaram condicionados ao que aconteceu durante o processo da vida, sabe? E agora vocês têm clareza, muito mais direcionamento de que eu vou tomar uma escolha e a escolha que eu tomo é a escolha que eu vou fazer dar certo, entende? Você não vai ficar aqui mais procurando pela melhor situação, pelos contratos, você não vai ficar aqui procurando por tudo aquilo que traz, de fato, um preenchimento, digamos assim, sabe? Você vai procurar por aquilo que de fato você queira fazer a partir de agora e com a consciência de que se eu quis isso, eu vou fazer isso dar certo. Olha que lindo! E a gente começa a deixar um pouco do vitimismo, né? Um pouco de tudo que nos aconteceu. Pessoas que muitas vezes se questionaram muito em relação ao automerecimento mesmo, sabe? Por exemplo, se eu não fui amado, como eu vou... Será que eu mereço, de fato, ser amado? Sabe? Se dentro da minha estrutura familiar, digamos assim, por exemplo, eu não receber todo o apoio que eu gostaria, né? Que a criança ela fica sempre naquilo que poderia acontecer, e se acontecesse dessa forma, que é muito baseado na comparação. A gente se comparando com situações que vivemos, com vidas de outras pessoas. E aqui, como ponto positivo da leitura, também o número 22, tá? A mensagem do anjo 22. Vocês podem procurar aí, librianos. Uma certeza, uma clareza de que, mesmo se esse não for o caminho certo, eu vou fazer esse caminho dar certo, sabe? E aqui eu posso estar falando em qualquer área da vida, sabe? Aqui eu posso estar falando tanto numa área, em qualquer área, porque aqui é uma questão de você com você, e quando eu falo de você com você, é você administrando todas as áreas da sua vida, é você com clareza e direcionamento de que qualquer área que você se dispuser a fazer dar certo, você vai fazer dar certo. Você vai desbloquear esse 2 de copas, que aqui a gente pode sim estar falando de relacionamentos, mas principalmente de contratos que foram já predestinados. Você pronto e pronta para viver aquilo que foi predestinado para a sua vida, para o seu caminhar. Muito lindo. E quando você toma essa decisão de dar o primeiro passo, a espiritualidade fala,
é através da sua coragem, através da sua fé, que você começa a visualizar novas oportunidades, né? Que é o que vem trazer o pajem de espadas. É você saindo um pouco da prisão mental e conseguindo enxergar de fato aquilo que já começa a vir ao seu encontro, sabe? É aquilo, né? Eu não espero ter o chão. Eu dou o primeiro passo e o chão aparece, a espiritualidade se encarrega. A gente sempre está no lugar que a gente precisa estar. A gente pode fazer todas as mudanças. Isso daqui, como positivo da sua leitura, é muito interessante, o 22, né, o 2 de espadas com 2 de paus, porque é você deixando toda a parte de dúvida, é você deixando toda a indecisão, toda a falta de reconhecimento alheio no lugar que precisa ficar e seguindo em frente, com clareza, pronto para viver e encontrar pessoas, encontrar oportunidades que foram já predestinadas para essa nova fase que você começa a viver a partir de agora. Que lindo, que lindo, que lindo. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu ainda não falei, que a gente pode completar. 3 cartas, por favor. Muito bem. Olha que lindo. No fundo do deck, a gente tem a Roda da Fortuna, que é muito daquilo, né? Eu paro de ficar esperando as coisas acontecerem e começo a entender que aquilo que está acontecendo, por exemplo, gente, quando eu falo de uma porta que se fecha, é um movimento da vida, sabe? Muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Que aquela porta que se fechou, que aquele caminho que não se abre, também está direcionando a gente para um outro caminho, para uma outra porta, para um outro lugar. E aqui é você com esse entendimento, né? De que o próprio destino, a própria espiritualidade, existe um propósito maior sobre todas as coisas. Muito bem, a gente tem o 10 de espadas, o mago e o rei de espadas. Muito lindo, muito interessante, porque fala muito do que a gente falou há pouco em relação a você encerrando ciclos, encerrando momentos de autossabotagem, de prisão mental, ou então deixando para lá um pouco da opinião do outro, sabe? Criando a sua própria história, começando a entender que você vai fazer dar certo a partir de agora com os recursos que tem, sabe? Você vai fazer um bombom, por exemplo, uma coisa simples, você levar um bombom para alguém no seu trabalho, um chocolate, qualquer coisa que seja, uma coisa simples, sabe? Algo pequeno ainda, vai transformar, vai mudar o dia de alguém. Você entende a importância, o poder que você tem hoje de conseguir mudar a sua própria história e mudar a vida das pessoas também que estão ao seu redor, mudando a si mesmo, obviamente, trazendo clareza e trazendo o simples, o pouco, para as grandes mudanças e movimentações acontecerem? É você co-criando, é você manifestando, é você acreditando em si mesmo, sabe? Deixando para trás e cortando da sua vida todas as ervas daninhas, todas aquelas prisões, né? Todas aquelas pessoas que impedem a gente de seguir, muitas vezes, ou todos aqueles pensamentos, toda a autossabotagem que nos limita mesmo. Porque, por exemplo, se aqui eu estou falando de pessoas que começam a ter vontade de expandir, de crescer, de sair do meio onde foram criados, pessoas que sentem que têm o potencial para viver e experienciar muito mais do que já fizeram até agora, você começa a entender que você vai precisar sair e você começa a dar menos importância para pessoas que te limitam, para situações, para qualquer tipo de circunstância, e começa a acreditar mais no seu potencial. E aí você começa a encontrar, né, coisas que já estão predestinadas, começa a ter equilíbrio em várias áreas da sua vida, principalmente na área financeira, e começa a encontrar pessoas, oportunidades que vão estar totalmente alinhadas com essa nova fase da vida que você começa a viver de agora em diante, Libriano. Desejo muito sucesso nesse novo caminho, nessa nova jornada. Parabéns pela coragem, parabéns, já agradeço desde já pela sua vontade de mudar, pela sua vontade de querer vivenciar e de se sentir merecedor e merecedora de algo a mais, sabe? Porque quando você muda a sua energia, você muda a energia do mundo, você muda a energia das pessoas que estão ao seu redor,
Uma pessoa que se conecta com a espiritualidade maior e que se propõe a viver e experienciar aquilo que veio para viver, é uma pessoa a mais que está trazendo energia positiva para o mundo. Então você consegue já modificar a energia do todo. Parabéns, tá? Se essas dúvidas ainda pairam na sua cabeça, se essa falta de merecimento, de entrega, será que esse relacionamento é mesmo para mim? Será que essa pessoa é mesmo para mim? Todas essas dúvidas começam a se dissipar. Tome a iniciativa enquanto adulto, dono e dona da própria história, e faça dar certo. Não espere com que as coisas aconteçam, sabe? Muitas vezes a gente precisa criar o nosso próprio palco para ser visto, tá? E para viver, né? E para de fato, não só para ser visto, mas para de fato sentir o ímpeto e entender que existe um porquê de viver aquilo que a gente vive, mesmo que não faça sentido para ninguém, faça sentido para a gente, para a nossa história, para o nosso caminhar, para a nossa experiência humana. Que lindo, que lindo. Gratidão, essa foi a mensagem para vocês, para os próximos dias, para as próximas semanas. A gente se encontra numa próxima leitura. Se essa mensagem ressoou com você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.